A vida de Harry Colin poderia ser descrita como plenamente feliz, sem dúvida. Além disso, ele tinha consciência de que seus conhecidos o invejavam. Alguns o invejavam com um sorriso, enquanto outros disfarçavam suas emoções na sua presença, mas, nas conversas particulares, escrutinavam detalhes da sua vida pessoal, virando-a do avesso. Harry costumava adquirir carros novos com frequência, um hábito que pessoas convencionais evitam. Sua justificativa era que preferia direcionar seu dinheiro para doações a instituições de caridade. As pessoas, no entanto, não deixavam de comentar: "Você viu? Harry deu à esposa uma viagem à Itália no aniversário dela. Eles, com certeza, não precisam trabalhar tanto." Outro conhecido expressou com desagrado: "A esposa de Harry, Sarah, passou por uma cirurgia. Você notou como seus lábios estão mais cheios e ela tem um nariz diferente agora?" As conversas sempre giravam em torno da deslumbrante esposa de Harry, mas ele recebia esses comentários com uma filosofia indiferente. É claro que nem sempre foi assim. Harry não nasceu em berço de ouro. Sua mãe era professora do ensino fundamental e seu pai, mecânico. Eles eram pessoas práticas que não sonhavam alto. Portanto, quando Harry, ainda um estudante do ensino médio, disse: "Quero ser jornalista", seus pais ficaram chocados. "Sério, filho? Você está brincando?" A mãe balançou a cabeça enquanto amassava massa para fazer tortas. "Você é um rapaz, deve aprender profissões mais tradicionais, que garantam estabilidade financeira, como ser operário da construção civil, médico ou advogado." Harry apenas riu, ajudando a mãe a picar o repolho. Ele não levava a sério os resmungos dela, mesmo que ela não o apoiasse, era apenas porque estava preocupada que, se Harry se tornasse jornalista, ele poderia acabar na pobreza, o mesmo destino que ela enfrentou em sua juventude. Ela não queria que seu filho passasse por isso. "Serei um jornalista excepcional, você verá. Todos me admirarão, e você se orgulhará do seu filho." O jovem seguiu seu sonho, passou nos exames necessários e ingressou na universidade com especialização em jornalismo internacional, recomendado por seu professor. Harry se dedicou incansavelmente, não apenas criando artigos jornalísticos de alta qualidade, mas também dominando línguas estrangeiras e aprofundando-se na história, cultura, política e peculiaridades das pessoas de outros países, desafiando os estereótipos que sua família acreditava. Harry conseguiu um emprego em uma revista mensal muito conceituada, graças à recomendação de seu professor. Suas publicações logo se tornaram um sucesso e conquistaram uma base sólida de leitores. O cargo de editor-chefe parecia destinado a ele, mas Harry não se contentou com isso. Em um evento jornalístico, Harry conheceu casualmente o Sr. Lewis. Eles começaram a conversar por causa de um aperitivo desastroso servido aos convidados. Harry ouviu uma voz atrás de si e, ao se virar, deparou-se com um homem maduro e desconhecido, com uma elegante barba que parecia ter sido esculpida por um barbeiro habilidoso. "O que é isso?" Harry perguntou. "O gosto é terrível", reclamou o estranho de barba. "Acredito que o peixe tenha sido pescado há tanto tempo que estava quase fossilizado quando foi colocado entre as fatias de pão com um palito." "Bem, o gosto é subjetivo. O que desagrada ao seu paladar pode ser agradável para outros", observou Harry com cuidado. O homem bufou com um sorriso e deu um gole na sua bebida. "Minha especialidade é dar conselhos. Você parece ser um homem perspicaz. Seria lamentável ver alguém se prejudicar por não evitar situações ruins." O estranho era intrigante. Permaneceu no local, olhando para Harry com curiosidade. Harry, arriscando-se, experimentou o aperitivo. Assim que suas papilas gustativas entraram em contato com o sabor, seu rosto se contorceu em agonia. "Oh, você estava certo", disse Harry com voz tensa. "É sempre assim em eventos como esse." Harry estava tão ansioso para alcançar o status de elite no jornalismo que suas expectativas foram despedaçadas pelas pessoas ao seu redor. A maioria delas era snob, e o evento se revelou monótono, com comida de péssima qualidade. "Venho a este evento todos os anos há uma década, e eles não aprenderam a cozinhar", lamentou o homem barbudo ao seu lado. "Em meus tempos de correspondente, viajei para ilhas remotas e convivi com tribos. Acredite, eles preparavam minhocas de forma mais apetitosa." Harry ficou fascinado com a história e a identidade do interlocutor.
O homem acabou por ser o editor-chefe e fundador de uma renomada revista científica e de viagens. Ele começou sua carreira como um simples repórter e, gradualmente, ascendeu à posição de diretor. O homem era extremamente comunicativo e aberto. A propósito, temos vagas para jovens ambiciosos como você, disse o Sr. Lewis de maneira enigmática, ao perceber o brilho nos olhos de Harry. Quando Harry retornou à redação de sua revista, ele imediatamente se pôs a conversar com seus superiores e colegas. Embora não quisessem perder um dos melhores funcionários, desejaram-lhe sucesso. Como resultado, Harry passou a fazer parte de uma nova equipe de jornalistas. Desde o primeiro dia na redação, ele soube que aquele era o seu lugar. Inicialmente, trabalhou em seu computador no escritório, mas um dia fez sua primeira viagem de trabalho. Após essa viagem, a nova vida de Harry começou. Como parte de seu trabalho, Harry começou a visitar recantos remotos do planeta, experimentar comidas incomuns, aprender sobre costumes, participar de rituais e muito mais. Ele conquistou montanhas e enfrentou ondas gigantes, escalou desfiladeiros e observou vulcões. O jornalista não se contentava em mostrar apenas o que qualquer turista poderia ver. Em vez disso, ele se aprofundava ainda mais e ia mais longe em suas expedições, mostrando o mundo de dentro para fora. Alguns criticavam sua abordagem extrema na coleta de material e sua falta de instinto de autopreservação. Muitos brincavam que Harry era imortal. Mas ele ignorava esses comentários, acreditando que estava vivendo a vida ao máximo. Os trabalhos que saíam da caneta desse jornalista de viagens impressionavam leitores e colegas. Ele até foi indicado e venceu concursos internacionais, onde seu trabalho altruísta era reconhecido. Harry vendia suas fotos, escrevia artigos exclusivos e aparecia em programas de rádio e TV, e eventualmente, começou a ganhar uma excelente renda. Parecia que nada seria capaz de moderar seu ímpeto. No entanto, um dia ele se apaixonou. Felizmente, seus sentimentos foram correspondidos. Sarah era uma jovem designer conhecida por sua abordagem criativa em suas tarefas e responsabilidades. Ela foi contratada pela equipe da revista onde Harry trabalhava. Quando Sarah completou seu estágio e iniciou sua carreira, Harry estava em outra viagem. Ao retornar, bronzeado, com cabelos mais longos e presentes para os colegas, ele se deparou com um rosto novo. A mulher tinha pele morena, olhos castanhos e lábios carnudos curvados em um sorriso que o conquistou à primeira vista. A morena alegre riu de uma piada de alguém, sem perceber a atenção do jornalista que acabara de entrar. Harry sentiu seu coração apertar no peito de ansiedade. Ele também trouxe um presente para sua nova colega de trabalho naquele dia. Era uma joia indiana chamada Ishai, que significava colar de concha. Sentindo-se subitamente envergonhado, ele explicou que se sentia estranho e até zangado consigo mesmo por ter passado noites com tribos indígenas e nadado com tubarões, mas não conseguia dar a ela um simples conjunto de contas sem corar como um colegial. "Uau!" exclamou Sarah, admirando o colar. "É tão lindo!" "Muito obrigada." O colar ganhou um significado especial e, no dia seguinte, Sarah o usou para trabalhar. Contudo, aquela não seria a única surpresa na história de Harry e Sarah. Não foi à toa que um mês depois, Harry e Sarah anunciaram seu relacionamento. Eles formavam um casal lindo que se entendia com apenas um olhar e se apoiava em tudo. Harry valorizava sua escolhida e a tratava com todo o cuidado e ternura possível. Sarah aceitava a sede de aventura do noivo e, embora se preocupasse com a ausência dele, nunca uma vez falou contra ele. No entanto, seus amigos constantemente sugeriam a Sarah que seu namorado poderia traí-la a qualquer momento e que a separação poderia matar qualquer relacionamento. Sarah simplesmente sorria e balançava a cabeça, respondendo calmamente a tais críticas. A separação não mata os sentimentos, apenas os testa. Se os sentimentos são fracos e falsos, então é claro que a separação pode levá-los a nada. Mas se são sinceros e fortes, apenas os fortalece e intensifica. A separação, quando há amor, é como o vento para o fogo. Um pequeno fogo se apaga, mas um grande só é alimentado. As amigas de Sarah apenas reviravam os olhos, sem acreditar que o relacionamento dela duraria muito. No entanto, para surpresa de todos, 2 anos depois, Sarah e Harry se casaram. E após mais 2 anos, tiveram uma filha, a quem chamaram de Amy.
A linda garota parecia muito com sua mãe, herdando apenas os penetrantes olhos azuis de seu pai. A felicidade dos cônjuges não tinha limites. Ignorando as fofocas e aproveitando cada novo dia juntos, eles viveram mais 4 anos. Todavia, então, descobriu-se que a felicidade tinha um preço. O destino decidiu que Harry também havia caminhado pelas listras brilhantes da vida por muito tempo. O primeiro golpe para ele foi a morte de seus pais. Apenas o apoio de sua esposa e o sorriso de sua filha de 4 anos ajudaram Harry a se recompor e lidar com a dor. Mais tarde, a mãe de Sarah também faleceu, e parecia que nada poderia consolá-la. Mas um dia, Sarah se jogou nos braços do marido, pendurando-se em seu pescoço, e exclamou: "Vamos ter um bebê", incapaz de conter sua excitação. Sarah havia inicialmente planejado compartilhar esta importante notícia de uma forma mais comovente, em um cenário adequado, mas ao ver seu amado, ela não podia esperar mais. O homem envolveu sua esposa grávida em seus braços, e suas vidas estavam cheias de expectativa pela chegada de um novo membro de sua família. A pequena Amy frequentemente seguia sua mãe, fazendo perguntas sobre se haveria um irmão ou irmã. Ela apontou para a barriga mal arredondada da mãe. "Ainda não sei", a mãe disse. "Vai ser uma surpresa. Você gostaria mais de um irmãozinho?" A menina disse com segurança: "Vou brincar com ele quando ele sair daí, da sua barriga." "Os médicos vão ajudar", respondeu evasivamente a mãe sob a risada silenciosa de seu marido. "Ele será pequeno, posso colocá-lo em um carrinho de bonecas?" Amy continuou perguntando, enquanto Harry carregava sua esposa nos braços, antecipando seus desejos. Mas às vezes, seu cuidado fazia Sarah resmungar, por exemplo, quando ele tirou o sanduíche dela com linguiça ou algo de fast food. "Você é um tirano", a mulher protestava com um sorriso. "Eu reclamaria de você em qualquer lugar. O médico disse que você não deveria comer essas coisas." "Um pouquinho você pode, mas não sempre, Sarah." Harry ameaçou com o dedo. "Vamos cozinhar algo saboroso e saudável em vez disso." A mulher torceu o nariz desafiadoramente e depois escondeu um sorriso que derreteu aos cuidados do marido. Ao mesmo tempo, realizaram seu sonho de vender um pequeno apartamento de 2 quartos e se mudaram para a casa deles, com 2 andares, 4 quartos, uma cozinha espaçosa e uma sala com lareira. Sarah ficou encantada. A gestante já imaginava como colocaria uma árvore de Natal na sala, acenderia a lareira e tiraria fotos memoráveis para sua família. Parecia que nada de ruim poderia acontecer, a gravidez estava indo bem, e Sarah se sentia bem. Porém, no 7º mês, começou a sentir fortes dores e depois começou a sangrar. Assustada, ela foi internada com urgência no centro cirúrgico para um parto de emergência. Durante a cirurgia, um menino nasceu, mas os cirurgiões não conseguiram salvar a mãe. Imediatamente após o nascimento da criança, a mulher foi diagnosticada com envenenamento do sangue amniótico. As águas haviam entrado em sua corrente sanguínea. Ela entrou em coma e morreu sem recuperar a consciência. Foi então que Harry sentiu pela primeira vez uma sensação avassaladora de desamparo. Ele percebeu que nenhuma quantia de dinheiro, desejos ou mesmo orações poderiam trazer de volta seu amor, sua esposa, a mãe de seus filhos. Ele teria dado sua vida para trocar de lugar com ela, mas ninguém quis levá-lo. Harry Colin ficou viúvo com 2 filhos, Amy, de 6 anos, e um filho recém-nascido que nem tinha nome. "Você deu um nome à minha filha, então vou escolher um nome para o segundo filho", Sarah havia dito nos primeiros meses de gravidez. "E quando eu ver o rosto dele, direi a você." Agora, Harry se lembrava das palavras dela com uma dor insuportável e de partir o coração. Ela nunca veria o filho deles ou lhe daria um nome. Não importa quão grande fosse a dor de Harry, ele não teve tempo para sofrer. Ele teve que garantir que seus filhos sentissem o mínimo de dor possível. Amy estava tão apegada à mãe que não conseguia aceitar a perda. Ela chorava frequentemente, e seu pai a embalava no colo, abraçando-a com força e deixando as lágrimas encharcarem suas camisas. Ele continuava dizendo a ela que estaria lá por ela, que a amava profundamente e que a dor iria diminuir, embora ele mesmo não acreditasse nisso. Harry também fez mudanças em sua vida. Parou de fazer viagens de negócios porque tinha muitas coisas para cuidar, como as consultas médicas do jardim de infância de seus filhos e tarefas domésticas como cozinhar, limpar ou trançar as tranças de Amy.
E, é claro, ele também deveria cuidar de seu bebê recém-nascido. O nome do bebê foi escolhido por Amy. O menino passou muito tempo no hospital, mas quando voltou para casa, Amy sorriu sinceramente pela primeira vez em muito tempo para Harry. O sorriso dela foi como um milagre. A garota perguntou ao pai se eles poderiam chamá-lo de Kylie, e ele concordou. Kylie chorava muitas vezes, não sorria e parecia que Kylie não precisava de ninguém. Harry viu seu primeiro sorriso quando tinha 3 meses e gostava de um brinquedo. Desde então, a criança continuava agradando seus parentes com uma expressão feliz no rosto, só quando via algo lindo e brilhante. Às vezes, Harry pensava que a criança não o amava, tão indiferente que era difícil para a família ter sua primeira véspera de ano novo sem Sarah. O feriado parecia o mais triste do mundo para Harry. Ele tentou o seu melhor, decorou o apartamento e comprou muitos presentes para as crianças. Infelizmente, o aroma de tangerinas e uma árvore de Natal elegante não conseguiram amenizar a dor de sua perda. O tempo passou, a situação ficou um pouco mais estável, mas Harry recebeu outra má notícia. Aos 2 anos de idade, Kylie foi diagnosticado com autismo. Harry perguntou ao médico se era tratável ou se havia algo que ele pudesse fazer, sem entender a gravidade do diagnóstico. Infelizmente, o autismo é uma condição sem cura, o médico respondeu. Porém, você pode ajudar seu filho a se adaptar à sociedade e a facilitar a comunicação com outras pessoas se trabalhar com psicólogos, fonoaudiólogos e outros especialistas. Você pode gerenciar a condição. O autismo não é uma sentença, e muitas personalidades notáveis, incluindo atores, médicos, arquitetos e donos de restaurantes, acredita-se que tenham transtornos autistas. Até gênios como Albert Einstein e Mozart são associados ao autismo. Seu filho é especial, e está em seu poder apoiá-lo. Apesar das palavras reconfortantes do médico, Harry sentiu medo e pena de seu filho. O homem estava confuso, pois mal conseguia lidar com sua filha saudável, e muito menos com seu filho com autismo. No entanto, ele abraçou Kylie com força e, nos anos seguintes, dedicou todo o seu tempo livre aos seus filhos. Ele seguiu as recomendações de especialistas e participou de cursos especiais, sem negligenciar sua filha. Ele tentou dar o máximo de atenção possível aos seus filhos. Kylie cresceu como uma criança comum, mas havia exceções às normas aceitas na sociedade. Por exemplo, o menino não falava até os 5 anos de idade, então, de repente, começou a falar. Às vezes, ele usava palavras em frases complicadas que raramente poderiam ser ouvidas da boca de um aluno do jardim de infância. Kylie também não gostava de companhia ou de brincar com outras crianças. Ele preferia a solidão e não queria socializar com outras pessoas. Mais tarde, isso se tornou menos pronunciado, mas às vezes a socialização excessiva ou as emoções transbordavam do menino, como se seus fusíveis estivessem sobrecarregados. A criança chorava, gritava e ficava histérica. Sua irmã mais velha lhe dedicava todo o seu amor. Sempre o tratou com compreensão e infinita paciência e sempre conseguia encontrar as palavras certas para acalmá-lo. Harry frequentemente se maravilhava com a habilidade de sua filha em fazer isso. É claro que Harry teve que deixar de lado o sonho de ser um jornalista viajante, passou a trabalhar em casa e, posteriormente, no escritório, onde contratou uma babá para as crianças. Nesse período, o Sr. Lewis, o proprietário da revista, o abordou com outra proposta interessante. Você, Harry, se perdeu completamente cuidando da família, o homem começou abruptamente. Entendo que as crianças são pequenas, e o menino precisa de cuidados, mas você se tornou menos parecido com você mesmo. É hora de mudar isso e se controlar. O que você deseja, Harry? Harry franziu a testa. Decidi viver para mim mesmo, finalmente me aposentar, ele sorriu, acariciando sua barba espessa. Estou pensando em quem deixar à frente dos meus negócios, ele olhou significativamente para Harry. Em quem você confiaria firmemente? Bem, eu não tenho certeza, Harry disse, balançando a cabeça. Não é o momento certo para assumir uma posição mais elevada. Tenho responsabilidade pelas crianças e... Mas na minha opinião, agora é o momento certo, o Sr. Lewis disse categoricamente. Decida-se, Harry. Acredito que você precisa de uma sacudida para recobrar o juízo. Considere isso uma oportunidade.
Depois dessa conversa, Harry não conseguia pregar os olhos noite após noite. Ele olhava para o teto, ponderando os prós e os contras. Será que ele conseguiria lidar com isso? Parecia-lhe que, se recusasse, colocaria um fim em sua carreira. E então ele decidiu, e nunca se arrependeu. Harry assumiu com confiança as rédeas da revista e, mais tarde, conseguiu expandir seus negócios. Para sua surpresa, ele ainda tinha tempo suficiente para seus filhos. Assim, Harry e seus filhos viveram em seu próprio mundo por 8 longos anos. E então, Brigitte apareceu em suas vidas, e o mundo foi novamente dividido em antes e depois. Por favor, Amy, venha para a festa esta noite, pediu Holly do outro lado da linha telefônica. Os pais de Nick vão viajar por uma semana inteira, todos estarão lá, até mesmo o rei e eu. Estou com vergonha de ir sozinha. Holly era a melhor amiga de Amy desde a 4ª série. Foi difícil para Amy recusar sua melhor amiga, e ela mesma queria muito ir e se divertir. Vou tentar, mas não posso prometer, disse a garota, olhando tristemente para a carteira empilhada com livros, apostilas e guias de estudo. Você sabe que estou priorizando meus estudos agora e tenho que pegar meu irmão na escola e prometi passar um tempo com ele. Você está sempre com Kyle, notou uma colega de classe. Leve ele ao cinema, leve ele para casa e depois venha até mim. Vou fazer sua maquiagem e te emprestar um dos meus vestidos, e depois você ficará na minha casa esta noite. Vou pensar sobre isso, Amy respondeu evasivamente. Holly ainda estava tentando convencer a amiga, mas Amy desligou quando ouviu a porta da frente bater. A madrasta malvada chegou, sussurrou a garota no receptor do telefone. Eu preciso ir. Oh, Holly disse compreensivelmente. Boa sorte. Obrigada, Amy suspirou, condenada. Ela desligou o telefone. Naquele mesmo momento, sem bater, Brigitte entrou no quarto. Ela imediatamente notou o smartphone na mão de Amy e o fato de ela estar deitada na cama. Por que você está pendurada no telefone em vez de trabalhar? A madrasta acusou na porta. Seu pai estragou você. Brigitte era a mesma madrasta malvada do conhecido conto de fadas sobre Cinderela, só que ela não tinha 2 filhas malvadas. Brigitte conseguiu delegar todo o trabalho doméstico para Amy, provavelmente com medo de estragar sua manicure extremamente cara se ela lavasse as panelas. No final, Amy começou a lavar, passar e cozinhar para ela e Kyle, exceto por recolher as cinzas da lareira elétrica. Eu já fiz tudo, respondeu Amy. Onde está seu irmão? Ele está em seu curso de treinamento. Vou buscá-lo agora, e vamos ao shopping. Quero jogar fliperama e ir ao cinema, disse a garota. Bem, disse Brigitte, então eu vou buscá-lo esta noite. Estarei por perto de qualquer maneira. Amy ficou surpresa, mas percebeu que a madrasta só queria criar a aparência de estar passando um tempo com eles. Talvez até tirando algumas fotos para enviar ao pai de Amy. Tudo bem, Amy disse, e então se lembrou do pedido de Holly. Tem uma festa na casa de um amigo hoje à noite. Eu quero ir. Vamos ver, disse Brigitte. Não quero ficar sozinha com aquele garoto. Ele me olha como se eu fosse uma personagem de um filme de terror, a madrasta disse, saindo do quarto da menina. Amy suspirou, imaginando como seria ir embora. Kyle estava sozinho em casa com sua madrasta. Seu pai havia saído em uma expedição com sua equipe e estava ausente por um mês. Durante a última ligação, ele havia prometido que estaria em casa em um mês, e sua voz estava cheia de alegria. Embora ele tivesse assumido o cargo de chefe da revista, ele estava realmente feliz em retornar ao trabalho em tempo integral como jornalista de viagens, explorando os cantos desconhecidos do planeta que ele escolhia para viajar uma vez por ano. Ele esperava compartilhar sua felicidade com sua família em breve. Quando você aprender a ser um jornalista, você e eu viajaremos juntos, ele disse a Kyle, e Kyle vai pintar quadros. Aqui ele terá inspiração e cores suficientes para milhares de pinturas. O pai compartilhou sua alegria, mas Amy estava preocupada e perguntou, e se eu não entrar na faculdade? Ela estava no último ano do ensino médio e preocupada que não seria aceita. Não se preocupe, você é igual a mim, disse o pai, tranquilizando-a, diga-me como vão as coisas com você. Você e Brigitte se dão bem?
Sim, a garota respondeu secamente, mas não conseguiu responder à pergunta com a amarga verdade. Afinal, Amy simplesmente não podia arruinar a felicidade dele. Brigitte foi a primeira mulher com quem ele esteve desde a morte de sua mãe. Eles se conheceram há 2 anos, e 1 ano depois ela tinha um anel no dedo. Brigitte era uma mulher astuta que vinha da província e investia todas as suas energias para cortejar Harry, que ainda era bonito, charmoso e rico. Ele era dono de uma revista e também de uma editora. Com ele, a mulher se comportava docilmente e o cercava de carinho e amor, porque preferia viver na prosperidade, embora com filhos ingratos. Acima de tudo, ela odiava Kyle. Brigitte ficou com vergonha de ser vista com ele em público, embora o menino não parecesse nada especial e estivesse se desenvolvendo normalmente. Kyle adorava desenhar e conseguia fazê-lo por horas, perdendo-se completamente em seus próprios pensamentos e fantasias, que ele derramava nas telas que seu pai lhe dava. Harry encorajou a criatividade de seu filho ao perceber que a mãe de Kyle também adorava desenhar. No entanto, Kyle era propenso a estados estranhos, como apagões, durante os quais era impossível se comunicar com ele. Parecia que ele se refugiava em si mesmo e se desconectava da realidade. Além disso, ele tinha crises com acessos de raiva reais, que eram difíceis de administrar. Esse tipo de crise foi o que Brigitte testemunhou na sexta-feira, quando chegou para levar as crianças para casa depois de assistir a um filme no shopping. Kyle caiu no chão, gritando e se debatendo como se estivesse tendo um ataque epilético. Acalme-o agora, Brigitte exigiu, olhando mais para os arredores do que para a criança. Amy não se importou com o constrangimento da madrasta. Ela estava tentando ajudar o irmão, e a menina lidou bem com isso, já que não era a primeira vez que ocorria um colapso. A menina explicou à madrasta quando chegaram em casa, que Kyle estava com sobrecarga sensorial. Ele havia experimentado muitas emoções e impressões, e seu sistema nervoso não conseguia lidar com isso. Que horror, alguém como ele deveria ter sido colocado para dormir quando era bebê, disse Brigitte com desdém. Amy sentiu como se tivesse sido salpicada com água gelada. A raiva subiu em sua garganta, e o sangue correu para seu rosto. Como ousa proferir tais palavras? A garota estava furiosa porque Brigitte insinuava que pessoas com deficiência eram apenas problemas e não tinham utilidade na sociedade. Brigitte disse: Amy está tomada pelo ressentimento. Amy sentiu vontade de arrancar o cabelo da mulher. Pela primeira vez, vou contar ao meu pai. Vou contar a ele o que você realmente é, ela gritou. Ele vai te expulsar, pode ter certeza. A mulher bufou, parecendo presunçosa. E eu vou dizer a ele que você está mentindo. Vou dizer a ele que você só está chateada porque não vou deixar você ir à festa. Amy não estava preocupada com a festa naquele momento. Ela sentia pena de seu irmão. Meu pai vai acreditar em mim, não em você, Amy persistiu. Bem, então como você explica isso? Só agora está abrindo sua boca feia. Por que você não disse a ele antes que eu era tão ruim? Brigitte estava certa naquela noite. Amy não compareceu à festa. Em vez disso, foi para o quarto de seu irmão mais novo, subiu em sua cama estreita em forma de carro de polícia e abraçou Kyle com força. Amy não conseguiu dormir nem um piscar de olhos. Pensamentos pesados se emaranhavam em sua cabeça em camadas. Amy decidiu que a felicidade de seu pai não poderia ser sincera com uma mulher tão falsa como Brigitte, e não importa o quanto ela temesse machucá-lo, ela sabia que tinha que lhe contar a verdade depois de seu retorno. Só na manhã seguinte, depois de tomar essa decisão tão difícil, Amy foi capaz de esquecer tudo e cair em um sono curto e ansioso. 1 mês se passou, e Harry deveria voltar para casa, mas não houve nenhuma palavra dele. Amy começou a se preocupar seriamente, constantemente esperando por um telefonema, mas o telefone permaneceu em silêncio. Em uma manhã comum, Kyle estava pintando, sentado em seu cavalete, sem se distrair com o mundo ao seu redor. Amy estava sentada em seu quarto, se preparando para uma competição criativa na escola. A garota se distraiu com a campainha. Ela deixou o livro de lado, desceu do 2º andar e correu para a porta da frente. Ela teve um vislumbre de esperança de que fosse seu pai que decidiu não ligar para o surpreender. No entanto, o homem na porta não era seu pai. Amy olhou para o envelope e sentiu um arrepio de excitação.
Já fazia tanto tempo que as emoções haviam invadido sua alma que suas mãos tremiam. Ela pegou a carta e leu isso uma e outra vez. Eu não entrei na bolsa de estudos, Amy disse com uma voz desanimada. Seus ombros caíram e seus olhos se encheram de umidade. Ela havia sido reprovada nos exames e agora que a esperança havia se dissipado, parecia a menina que ela havia decepcionado ainda mais o pai. Não é uma grande perda. Você pode tentar ganhar no próximo ano, sugeriu Brigitte com indiferença, a menos que você mude de ideia ou encontre um homem rico para sustentar você. Amy franziu a testa, olhando para Brigitte, que estava tomando seu café acabado de fazer. Mas posso pagar a taxa de educação, a garota disse com cautela. E onde você vai conseguir o dinheiro? Brigitte bufou. Você vai quebrar seu cofrinho. Você sabe quanto custa o ensino superior. Papai disse que tem dinheiro reservado para meus estudos e até mesmo para os estudos de Kylie. Brigitte pegou a xícara novamente, sorrindo calmamente, e disse, você não é mais uma princesa no castelo. O rei morreu e levou toda a sua fortuna com ele. Sim, Amy, seu pai não te deixou um centavo, e se você se exibir, vou mandar seu irmão para um orfanato para psicopatas como ele. Isso é fácil de fazer, nem sou a mãe dele. Se você não quer se separar, cale a boca e viva de acordo com minhas regras. Amy ficou tão chocada que não conseguiu nem responder. Ela olhou horrorizada para Brigitte, cujos traços faciais haviam se acentuado, fazendo-a parecer uma fera. A mulher pegou a xícara novamente, sorrindo calmamente, e disse: então, procure um emprego e comece agora mesmo. Espero que você não pense que vou deixar você e seu irmão pendurados no meu pescoço. Com essas palavras, ela saiu da sala. A partir de então, os filhos de Harry começaram uma nova vida. Amy conseguiu um emprego em uma livraria, onde o salário não era muito, mas era o único lugar que aceitava um menor de idade. Brigitte constantemente ameaçava mandar o menino para um orfanato. Quando Amy não estava trabalhando, estava limpando a casa inteira de cima a baixo ou cozinhando. A madrasta repreendia as crianças até por um pedaço de pão, constantemente dizendo que elas estavam atrapalhando e interferindo em sua vida. Ela estava especialmente irritada quando convidou seus amigos um dia. Nessas noites, Amy e Kylie foram instruídos a sentar em seus quartos e não mostrar o nariz. Observe seu irmão subdesenvolvido, a mulher avisou. Vistam-se bem antes da recepção. Se algum de meus amigos o vir, não vou lavar a vergonha, e vocês dois vão se arrepender. Mas essa é a nossa casa, Amy não aguentava mais, é nossa, Brigitte. A propósito, não temos dinheiro para pagar os cursos de pintura do seu irmão. Todas aquelas tintas e cavaletes custam muito dinheiro. Mas a pintura ajuda, a irmã mais velha protestou, e ele tem talento. Mal consigo pagar as contas. Brigitte ficou ressentida, então a partir do próximo mês ele não irá lá. Deixe-o pegar um pedaço de papel e desenhar em casa. Além disso, a mulher estava mentindo, ela tinha dinheiro e muito, mas ela estava sempre fazendo o papel de vítima. Os problemas de Amy não terminaram naquela noite. Ela já tinha ido para a cama ignorando os sons da música na sala, e então à meia-noite sua madrasta irrompeu em seu quarto, respirando álcool. O que aconteceu? A menina pulou rapidamente, algo com Kylie. Ele está bem? Coloca alguma coisa nele, a madrasta exigiu e penteou o cabelo. Quero te apresentar aos meus amigos, anda logo. Vamos. Mas eu não quero, Amy protestou, agarrada ao cobertor. Você me pediu para ficar longe dos seus convidados. Se não conseguir vestir agora, vou arrastar você de pijama, Brigitte ameaçou, olhando para ela com os olhos encharcados de álcool. Ou vou trazer seu irmão, vou colocá-lo em uma barraca e fazê-lo recitar um poema. Ou talvez eu deixe ele ter uma convulsão. Meus amigos nunca viram um circo assim. Depois dessas palavras, Amy vestiu um roupão e desceu, semicerrando os olhos para as luzes fortes da sala. Ela ficou diante de uma multidão de pessoas que estavam sentadas no sofá, em poltronas e em bancos altos do bar. Brigitte apresentou Amy, a levando para o centro da sala. Minha Amy, uma espécie de empregada. Ela é tão linda para ser empregada, o loiro aprovou, dando-lhe um olhar lascivo. Mas ela está usando a coisa errada.
Seria mais interessante vê-la sem aquele rap feio. As pessoas riram, e Amy estremeceu de susto, apertando o roupão felpudo no peito. Prometi aos convidados que vocês iriam dançar, Brigitte disse de repente, empurrando a garota pelas costas. Vamos lá. Os olhos de Amy se arregalaram, e ela se virou para a madrasta em estado de choque. Não sei como. Não se preocupe, nós somos um público agradecido, um dos convidados bêbados disse, vamos aplaudir, e talvez nós paguemos. A música começou a tocar, as pessoas começaram a aplaudir a garota com gritos e palmas ocasionais, e alguém jogou algumas notas em seus pés. A garota, sentindo-se desonrada, saiu correndo. Ela subiu as escadas correndo, e o som das risadas de outras pessoas como balas batendo em suas costas correu para o quarto de seu irmão. Ela trancou a porta por dentro com as mãos trêmulas, rastejando sob um cobertor quente. A garota tentou conter as lágrimas. Kyle acordou e tentou falar com a irmã, mas ela se retraiu. Ele acendeu a luz noturna e sentou-se na tela. Quando os primeiros raios de luz entraram no quarto, ele mostrou à irmã a pintura que ele havia criado, lindos lírios em um azul incrível, tom igual ao de Amy e os olhos do pai. Um presente para você, a criança explicou. Não fique triste. Obrigada, meu querido, Amy abraçou o irmão com força. Ela percebeu então que não iria obedecer à madrasta e tirar o irmão das aulas de artes que ele fazia. Não quero privar o irmão de uma saída e decidi pagar o curso usando todo o dinheiro que ganhei. No mesmo período, Amy, com vergonha de si mesma, começou a roubar. Não de alguém na rua, mas de Brigitte. Tudo começou com um roubo acidental dela. A madrasta deixou uma bolsa aberta à vista. Amy, tentada, colocou a mão na bolsa e pegou alguns trocados. No final, Brigitte nem percebeu a perda, pois não contou o dinheiro. Porém, naquela noite, a menina queimou de vergonha e não entendia como ela poderia se rebaixar a tal coisa. Mas quando gastou o dinheiro em um presente para Kyle e viu seu sorriso, ficou aliviada, especialmente porque tinha certeza de que Brigitte estava gastando o dinheiro do pai. Sua madrasta alegou que iria trabalhar, mas isso também era mentira. Desde então, Amy ocasionalmente pegava uma quantia e guardava. Seu único sonho era economizar dinheiro e se mudar para longe de sua madrasta com seu irmão. Porém, ela só conseguiria a custódia depois de completar 18 anos e ter uma renda estável. Então, ela esperava se matricular na faculdade novamente, ter sucesso como seu pai fez uma vez e começar seu próprio negócio. Apenas sonhos com o futuro a ajudaram a viver. Nem mesmo meio ano se passou desde que seu pai desapareceu em Rolf Waters, quando Brigitte decidiu melhorar sua vida pessoal. Filhos, tenho novidades, conheci um homem maravilhoso, ela começou uma noite, quando Amy voltou do trabalho e ajudou o irmão com o dever de casa da escola. Kyle, com seu jeito, ignorou as palavras de sua madrasta. Amy, no entanto, levantou a cabeça do caderno de seu irmão, olhando melancolicamente para sua madrasta. Por que Brigitte compartilharia detalhes de sua vida pessoal com eles? Parabéns, a garota disse secamente. Obrigada, querida, Brigitte sorriu de forma forçada, observando as pontas de seus longos cabelos. Estou até pensando em renovar a cor. Você sabe, é desafiador construir uma vida pessoal quando se tem uma casa cheia de adolescentes ou crianças com necessidades especiais. Não contei ao Herman sobre a sua existência, e pretendo manter assim. Você quer nos esconder no porão ou finalmente vai morar com o seu novo noivo e nos deixar aqui na casa dos nossos pais? E me sugeriu com irritação. Lá é muito mais simples. Concordei com a transferência para um internato para autistas, explicou Brigitte. Expliquei que o menino ficou sem pai e que eu não poderia cuidar dele adequadamente. Eles estão preparados para receber Kyle. Amy congelou de horror e se levantou, deixando uma cadeira cair atrás dela. Não, você não pode entregá-lo assim, ele tem uma família. Bem, a situação mudou, a mulher torceu o nariz, sem se envergonhar com a reação de Amy. Olha, não é culpa sua, querida, é apenas que a vida não é justa. Além disso, ele estará melhor lá, não seja egoísta e deixe seu irmão ir para um lugar onde ele possa receber o cuidado adequado. Amy ficou tão enfurecida que quase sufocou.
Ela não se reconhecia dominada por tanta emoção quando se lançou contra a madrasta. Brigitte nunca havia testemunhado tal resistência de Amy antes e gritou de medo. Você é tão louca quanto seu irmão, ela gritou, tentando se afastar de Amy. Sua insanidade é de família, vou me livrar de você também, sua mimada idiota. A briga foi interrompida pelo irmão de Amy, Kyle, que começou a se preocupar. Amy imediatamente recuperou a compostura e empurrou Brigitte para longe. Deixe a aberração arrumar as coisas, ele vai embora em uma semana, a madrasta sibilou com raiva. Vá para o inferno, a garota gritou de volta. Amy não esperou uma semana. No dia seguinte, ela pegou os documentos de Kyle da sua escola especial, preparando um plano de fuga. 3 dias depois, esperando Brigitte sair de casa, Amy começou a arrumar suas coisas, pegando uma mochila e uma sacola esportiva. A garota levou apenas o essencial e também pegou todo o dinheiro que encontrou em casa, sem sentir remorso. Ela também pegou alguns dos enfeites de ouro de sua madrasta na esperança de vendê-los. Para onde vamos? Perguntou Kyle com calma budista. Para um vilarejo, você vai gostar de lá, eu prometo, respondeu Amy. Os pais da mamãe têm uma casa lá. Quando eu era pequena, eles nos levaram algumas vezes no verão, quando a vovó estava viva. Você não a conheceu, mas ela era gentil. Não se preocupe, não é longe daqui, mas teremos que pegar o ônibus e o trem para chegar na região. Teremos uma verdadeira aventura, imagina só, você e eu. Amy não contou ao irmão que ela não sabia em que condição a casa estava, mas ela tinha o endereço e a crença de que qualquer lugar seria melhor do que sua casa atual. Afinal, ela não conseguia dormir bem sob aquele teto, preocupada consigo mesma e com seu irmão, depois de uma noite desfilando na frente dos convidados de sua madrasta como um macaco de circo. Amy constantemente saltava de um lado para o outro ouvindo os sons da casa. Suor e calafrios a percorriam, seus nervos estavam tão abalados que ela andava constantemente devagar. Ela estava nervosa e irritada quando a irmã e o irmão entraram no ônibus. A garota estava arrasada. Kyle sentou ao lado dela e brincou com o telefone. Amy não tinha ideia do que fazer a seguir. Infelizmente, Brigitte estava certa sobre algo. Amy foi criada por seu pai como uma princesa, não como uma lutadora. A garota tentou cultivar sua própria força e determinação, mas simplesmente não tinha coragem para lutar. Sua madrasta parecia-lhe abertamente que não havia mais ninguém no mundo que pudesse ajudá-la. Enquanto isso, Brigitte tinha conexões que sempre mencionava. Ela falava de sua amizade com advogados e policiais, sobre ir às compras com a esposa do juiz e de como qualquer palavra de Amy poderia ser interpretada como a rebeldia de uma adolescente instável. Ela estava se preparando para acusar Amy há muito tempo. Você sabe, eu amo muito Amy e Kyle, eles são como uma família para mim, Brigitte convenceu a todos. Mas Amy não me vê como parte da família, e após a morte do seu pai e a recusa na faculdade, ela começou a se comportar de maneira terrível. Ela constantemente usa palavras de baixo calão e me leva às lágrimas. Eu entendo a dor dela, mas ela nem me dá uma chance de ajudá-la. As pessoas ao redor sempre balançavam a cabeça compreensivamente, confortando Brigitte, que estava derramando lágrimas falsas. Eles davam conselhos valiosos sobre como lidar com uma adolescente difícil, sem suspeitar do que realmente estava acontecendo. Portanto, Amy nem sequer tentou recuperar sua parte da casa ou a herança de seu pai. Não estava com medo de perder a propriedade, estava com medo de perder seu irmão. Brigitte definitivamente conseguiria fazer algo assim. Amy deixou um bilhete para sua madrasta informando que tinham ido para a capital para ficar com seus amigos e avisando para não os procurar. Ela acreditava que Brigitte ficaria feliz em vê-los escapar, e eles descobririam tudo. A casa da vovó estava localizada nos arredores da cidade, o quintal estava coberto de ervas daninhas altas. Sob a extensa macieira, havia um banco com a tinta branca descascada. A casa velha, com fachada de madeira, olhava seus hóspedes através de janelas tristes, suas paredes pareciam não ter memórias. A vida dentro, apesar de toda a aparência do edifício, deixou os irmãos tristes, mas eles não demonstraram sua tristeza. Aqui está a nossa nova casa, a garota exclamou alegremente. Mais tarde, vou matriculá-lo na escola local e tentar conseguir a custódia.
Farei 18 anos em breve, quando conseguir um emprego, começarei a coletar documentos. O irmão e a irmã começaram a se acomodar em sua nova casa e se acostumaram com o lugar. Normalmente, Kyle odiava mudanças, ele insistia na estabilidade do mundo ao seu redor e não aceitava bem as mudanças, preferindo o familiar. Então, agora ele tinha dificuldade em aceitar o que estava acontecendo, mas até ele estava começando a aceitar a nova realidade. Kyle adorava o chão do sótão, cheirava a madeira e o pó, que estava cheio de coisas antigas. Ele adorava a forma como a luz brilhava através da única janela. Eventualmente, ele moveu suas tintas e pincéis para lá, para poder criar em silêncio. Infelizmente, eles não puderam levar o cavalete pesado ou as telas com eles, mas Amy prometeu a ele que compraria novos. O menino era sensível às dificuldades deles e nunca reclamava das dificuldades. Amy jogou fora seu cartão SIM, embora no início ela estivesse preocupada que eles pudessem ser encontrados e temesse ver carros de polícia. Depois de um mês, ela relaxou completamente. Ela conseguiu um emprego em um café que havia aberto recentemente na cidade. Quando Kyle começou a frequentar a escola local, a garota estava ansiosa. Como ele seria recebido no novo lugar? As crianças não ficariam bravas se soubessem sobre sua condição, embora, à medida que Kyle envelhecia, seus problemas de saúde diminuíam. O menino ainda era caracterizado por reticência, proximidade e comportamento incomum em situações críticas, especialmente porque ele sempre frequentou a escola de educação especial. Na escola, no entanto, tudo melhorou. Um dia, Kyle voltou da escola e colocou sua pasta em um lugar estritamente designado, mas todo seu comportamento estava estranhamente solene. Aconteceu algo, a irmã perguntou, olhando para o irmão com interesse, já fazia muito tempo que não o via tão emocionado. Amy, encontrei um amigo, respondeu o menino alegremente. O nome dele é Tom, e ele pediu para sentar comigo na mesma carteira. Mais tarde, o menino confessou, você sabe, eu gosto mais daqui do que da velha escola. Os professores também gostam, especialmente o professor de história, que tinha experiência com crianças com necessidades especiais. Depois de mais um dia de aula, Kyle saiu e foi recebido por Amy, orgulhosamente dizendo, hoje tivemos uma aula de arte, e eu ensinei todos a desenhar flores. Amy riu o tempo todo ouvindo como Kyle conseguiu ensinar a um professor experiente a sobrepor sombras em desenhos. Seu peito transbordou de alegria por seu irmão, que estava florescendo em seu novo ambiente. Amy pensou que talvez fosse isso que ele precisava durante toda a sua vida. Em seu aniversário, Kyle recebeu um querido cavalete e um conjunto de telas para acompanhá-lo. Ele imediatamente subiu para o sótão, que se transformou em seu estúdio criativo. Mesmo ignorando o bolo de aniversário, a partir daquele momento, ele subia direto depois da escola para pintar. Depois de 2 semanas de trabalho meticuloso, Kyle apresentou um retrato do pai deles para Amy. Decidi pintar o papai, disse o menino calmamente, sem sequer franzir uma sobrancelha. Sinto falta dele. Amy puxou o menino para ela, bagunçando seus cabelos e beijando o topo de sua cabeça. Ela ficou surpresa que já tivessem se passado 2 anos, mas a semelhança do retrato com o pai era fantástica. Todos os traços foram capturados, até mesmo a verruga leve e imperceptível acima de sua sobrancelha. É maravilhoso, Kyle sussurrou para a garota, e sua voz tremia traiçoeiramente. Acho que é o trabalho mais lindo que você fez. As lágrimas surgiram nos olhos dela, e ela tentou piscar com mais frequência para contê-las. Kyle olhou para o rosto dela com muita atenção, e ele não queria incomodar sua irmã. Enquanto isso, Amy sorria radiante. Você é incrivelmente talentoso, acredito que você é um gênio de verdade, ela elogiou o jovem artista. Espero que você se torne um artista reconhecido. Amy acreditava em suas palavras e incentivou o irmão e sua arte o máximo que pôde. Eles moraram no novo lugar por mais de 1 ano. Havia pessoas maravilhosas no lugar antigo, jovens e idosos, e eles acolheram a garota estranha e seu irmão. Os vizinhos frequentemente traziam presentes e ajudavam nas tarefas domésticas. A cidade em si não estava mais na miséria, pois Amy lembrava que os supermercados haviam aberto alguns cafés e restaurantes, e um belo parque havia sido estabelecido, juntamente com alguns salões de beleza. Assim, passaram-se mais alguns anos.
Amy desistiu de se matricular na faculdade, a garota trabalhava em um café e, às vezes, conseguia empregos de limpeza alguns dias por semana. Toda vez que prometia a si mesma que começaria a se preparar para os exames e perseguir seu sonho, ela adiava. Em uma caixa distante, ela não conseguia imaginar como estudaria na cidade, quem cuidaria do irmão e como lidaria com qualquer emergência que a afastasse. Embora os pensamentos ansiosos a retivessem, fazendo com que ela se afundasse ainda mais na rotina e se afastasse do jornalismo. Uma vez, Amy foi ao café com Kyle para receber seu salário. Ele estava sentado em uma mesa distante, esperando que sua irmã terminasse seus afazeres para poderem sair para um passeio. Kyle, por hábito, olhou para a parede oposta, pintada de azul celeste. Não havia nada ali, exceto um grande aparelho de TV que transmitia videoclipes e, às vezes, partidas de futebol. Nesse dia, o filho do dono do café, Evan, estava presente. Ele já conhecia Amy e seu irmão, e estava sinceramente preocupado com a trabalhadora que estava cuidando do irmão sozinho. O jovem gostava da bela garota, mas ela só respondia a todas as suas investidas com um sorriso gentil. Amy não tinha tempo para sua vida pessoal, e ela ingenuamente presumia que o homem era gentil com todos. Agora, vendo Kyle, Evan se perguntou por que o jovem visitante estava olhando para a parede com tanta atenção, até franzindo a testa com julgamento, mas não se atreveu a fazer uma pergunta. Anteriormente, ele acreditava que a criança não era comum, mas agora sua curiosidade era mais forte. Olá, Kyle, o rapaz disse, oferecendo uma saudação profissional e apertando a mão do menino com cuidado. Olá, respondeu o menino com um aceno de cabeça. Diga, por que você sempre fica olhando para a parede? Perguntou Evan. Não há nada interessante aqui, certo? Falta cor e decoração, respondeu o garoto calmamente. Eu gostaria de pintar essa parede. Não gosto dela. O homem coçou a barba. E se eu permitir que você faça isso? Você me pagará? Pela primeira vez em todo o diálogo, o garoto se virou para ele, com um olhar muito sério. Claro, o homem disse, tentando esconder um sorriso. Todo trabalho deve ser remunerado, certo? O garoto estendeu a mão para outro aperto. Então, estou pronto, ele disse sério. Evan manteve sua palavra, ele comprou as tintas necessárias e deixou a criança entrar em seu café. O café tinha sido projetado por designers. O pai de Evan ficou indignado. Você confiou uma criança para pintar as paredes. Mas Evan apenas acenou com a mão para as lamentações de seu pai. Você mesmo me confiou esse negócio, e está indo bem, observou o filho. Em caso de emergência, sempre posso cobrir a parede com tinta, se ficar horrível. E, a propósito, apenas moradores locais frequentam nosso café, em busca de café delicioso e um serviço cortês. Para não olhar para as paredes, apesar das palavras do homem se tornarem uma espécie de profecia, ao contrário, assim que Kyle terminou de pintar a parede e recebeu seu pagamento, o que Evan não economizou, pessoas de toda a cidade vieram vê-la. Fotografaram a parede e compartilharam nas redes sociais, acrescentando que tudo havia sido feito por um jovem artista. Até os habitantes locais começaram a visitar o café reformado pelo menino, e havia muito para admirar. Kyle havia criado uma pintura fantástica. As paredes foram decoradas com tijolos aparentemente deteriorados, que foram pintados como se fossem figuras tridimensionais. Até chegaram a tocar a alvenaria pintada, incrédulos com o que viam. E ali, atrás da parede de tijolos em ruínas, uma cidade maravilhosa podia ser vista, com todos os detalhes minuciosamente desenhados. Era possível olhar pelas janelas das casas e ver as pessoas que moravam nelas, uma família sentada à mesa de jantar, um homem trabalhando à mesa, uma mulher cuidando de flores. Havia jardins misteriosos crescendo na cidade, com árvores cheias de flores e pássaros empoleirados nos galhos. À distância, podia-se ver um rio serpenteando pela cidade, aquecido pelo sol poente. Havia tantos pequenos detalhes na obra que era possível passar horas contemplando o mural e descobrir algo novo. Foi assim que muitas pessoas descobriram o talento de Kyle, e o menino, recebendo seu primeiro pagamento real pelo trabalho, entregou à irmã mais velha e disse: Eu quero ir para a cidade nos fins de semana, ao parque da cidade. Mas por quê? Perguntou Amy. Eu vou trabalhar, explicou Kyle em um tom inabalável.
Na última vez que fomos lá, vi artistas. Alguns pintavam retratos, outros vendiam suas pinturas. Eu poderia tentar vender as minhas também. Não se preocupe em se separar delas, perguntou Amy. Não, respondeu o garoto calmamente. Preocupo-me com você. Não quero que limpe casas e estrague suas mãos. Amy fechou os olhos e escondeu automaticamente as mãos nos bolsos. Suas mãos estavam vermelhas e as unhas tinham que ser cortadas porque constantemente se quebravam e rachavam devido aos produtos de limpeza. Nem mesmo as luvas a protegiam. Inicialmente, Amy tentou dissuadir cuidadosamente o irmão de seu plano, mas deparou-se com a inabalável determinação de Kylie. Ele estava decidido a vender suas pinturas, e nada nem ninguém poderia detê-lo. Amy resignou-se à decisão do irmão. No próximo fim de semana, com o tempo bom, eles foram à cidade, acompanhados por Evan, que estava ciente dos planos e disse que não permitiria que eles carregassem as telas pesadas sozinhos. Enquanto Evan saía para reabastecer o carro, Kylie disse a Amy calmamente: ele gosta de você. Amy corou até a raiz do cabelo e virou-se abruptamente para seu irmão, que estava sentado no banco de trás, bochecha apoiada e olhando pela janela. Ele está apenas sendo gentil, ela explicou. Provavelmente tem pena de nós. O menino olhou para sua irmã e argumentou: não, ele sempre olha para você. Ele sorri quando você sorri e ri de suas piadas, embora elas não sejam engraçadas. Amy fez beicinho, descontente, murmurando: não, elas não são sem graça. Mas as palavras de seu irmão pesaram em seu coração. Ela também gostava de Evan, mas não ousava pensar em um relacionamento com ele. A antiga Amy, filha de um jornalista famoso e rico, poderia imaginar namorar Evan. No entanto, a nova versão de si mesma, com um futuro incerto, unhas quebradiças e um irmão mais novo para cuidar, não conseguia conceber o amor. Esses pensamentos sombrios estragaram o humor agradável da garota, e ela até ficou com raiva de seu irmão, algo que raramente se permitia fazer. Por que ele disse isso? Porque ele teve que lembrá-la novamente de que ela era apenas uma sombra de si mesma, pensou Amy. No entanto, Evan conseguiu dissipar o mau humor dela quando estacionou no parque e disse: quero passar o dia com vocês. Se eu não estiver incomodando, é claro. Ele olhou para Amy, cujas bochechas coraram imediatamente. Você não vai nos incomodar, Kylie respondeu profissionalmente. E, além disso, eu ainda tenho que dirigir de volta. Amy soltou uma risada, maravilhada com a simplicidade de seu irmão. Ele sempre expressava seus pensamentos com sinceridade, embora suas reflexões geralmente não fossem infantis. Passaram a tarde maravilhosamente, comendo cachorro-quente e sorvete, tomando milkshakes e assistindo às apresentações dos patinadores locais. Ouviram a música dos artistas de rua. Infelizmente, Kylie não vendeu uma única pintura, mas todos que passavam olhavam suas criações com interesse. Ele até pintou um retrato de um homem idoso com grandes óculos, e Kylie a sentiu satisfeito. Esse garoto tem talento, comentou outra mulher, maravilhada. Quando a noite chegou, o menino disse: vamos voltar na próxima semana. Você pode sair com Evan, e eu vou desenhar Evan e Amy, que estarão na frente. Evan e Amy se olharam hesitantes. Amy se sentiu estranha, perguntando-se se deveria justificar as palavras de seu irmão, mas não teve tempo de abrir a boca. Enquanto Evan diminuía a velocidade em um sinal vermelho, olhou para ela com um sorriso. Bem, Amy, você gostaria de sair comigo no próximo sábado? Amy piscou surpresa, sentindo seu coração bater mais rápido. Eu adoraria, a garota respondeu envergonhada. Kylie, sentado atrás, não prestou nenhuma atenção neles. E assim, Amy e Evan começaram a namorar. O jovem os convidou para sua casa e se deu bem com seu irmão, deixando Amy encantada. Todos os sábados, eles cuidadosamente carregavam as pinturas de Kylie no porta-malas do carro de Evan e iam para a cidade. Isso se tornou um ritual para eles. A perseverança de Kylie e seus esforços logo valeram a pena. Um dia, ele vendeu uma de suas pinturas para um homem que prometeu pendurá-la em seu café. Mais tarde, Amy descobriu que esse homem era um conhecido de Evan, mas ela não ficou chateada com o engano, afinal, Kylie estava feliz. Parte dos lucros ele gastou em um jantar para os três,
querendo comemorar um evento importante. Embora Evan tenha se oferecido para pagar por tudo, o jovem artista se opôs categoricamente. Então, o rapaz vendeu mais 3 quadros para transeuntes aleatórios. E um dia o destino interveio. Era um dia sombrio, e o sol que recentemente iluminara a cidade vergonhosamente se escondeu atrás de nuvens cinzentas, embora ainda estivesse quente. As pessoas se esconderam em cafés e centros comerciais, temendo a chuva iminente e o mau tempo. O parque estava deserto, com apenas um transeunte ocasional olhando as pinturas em exibição. Provavelmente deveríamos ir, disse-me apreensiva, olhando para o céu escuro. Se começar a chover, vai molhar as pinturas. Por mais meia hora, Kylie franziu a testa. Acho que vou vender algo hoje, disse o rapaz. A garota não discutiu com o irmão, apenas olhou as horas e mediu o tempo. Quando o tempo estava quase acabando, um homem idoso, mas robusto, com uma barba grisalha e roupas elegantes, parou ao lado deles. Seus olhos estavam bem abertos, e seu olhar estava fixo em uma das pinturas. Amy olhou para Evan, que também franziu a testa para o personagem estranho. A reação do estranho foi incomum, como se ele tivesse visto um fantasma. Então, o homem olhou para o garoto, que calmamente olhou para o estranho. Não posso acreditar, ele sussurrou, olhando para o rapaz. Em seguida, levantou a mão e apontou para o retrato do pai deles. Este é Harry Cullen, afirmou com certeza. Amy ficou tensa. Ela não entendia quem era esse homem e como ele conhecia seu pai. Esperando um aceno do garoto, o homem espirrou as mãos. Não posso acreditar, repetiu. Vocês são filhos dele, certo? Amy se aproximou de seu irmão e do homem estranho. Evan estava sombreado, pronto para intervir na situação. O estranho riu alegremente e bateu palmas. Quem sou eu? Exclamou. Pareço ser o único enviado para você pelo destino, um anjo da guarda. Então ele riu, balançando a cabeça e ainda olhando para as crianças com descrença e alegria. Alguma espécie de maluco, a garota pensou com medo, agarrando o irmão pelos ombros e puxando-o para ela. Ouça, não somos. Amy começou com cautela, mas o estranho não a deixou terminar. Ele se aproximou do trio com um sorriso feliz e imensamente gentil nos lábios e disse o que a garota nunca mais pensou ouvir: seu pai está te procurando. É hora de ir para casa. Foi difícil acreditar na história do homem, mas eles realmente queriam que o estranho misterioso fosse o Sr. Lewis, o mesmo homem que trouxera seu pai para sua revista. O Sr. Lewis gastou o dinheiro que ganhou viajando, vivendo para seu próprio prazer. Quando soube que Harry estava desaparecido, ele decidiu chegar à cena. O próprio Sr. Lewis organizou uma equipe de busca junto com amigos próximos, e um milagre aconteceu. Harry foi encontrado em uma das aldeias. Descobriu-se que o homem bateu em uma pedra no rio. Felizmente, a corrente não permitiu que ele fosse para o fundo, jogando-o na margem de um dos assentamentos. Eles o tiraram e o colocaram de pé, mas ele havia perdido a memória. É claro que o homem foi levado para casa. Felizmente, as memórias retornaram a Harry quando ele chegou em casa. Ele ficou chocado quando não encontrou seus filhos em casa. Em vez de Amy e Kylie, ele foi recebido por uma Brigitte perplexa e seu novo namorado. O amante imediatamente recuou, tendo interpretado corretamente o olhar do dono da casa. Por favor, me entenda, Harry, Brigitte gritou, assustada. Eu nunca faria isso, mas eu estava tão preocupada. Onde estão meus filhos? Harry a interrompeu. A mulher ficou pálida como um giz, seus olhos corriam como se tentassem encontrar uma resposta. Quando você se foi, quando você desapareceu, Brigitte começou a balbuciar, Amy ficou completamente louca. Ela começou a ameaçar e xingar o tempo todo. Ficou impulsiva, sabe? Uma vez, ela pulou em mim e me agarrou pelos cabelos. Honestamente, onde eles estão? O homem repetiu, sua voz cheia de preocupação. Eu não sei, a mulher murmurou. Amy não teria ido embora. Ela queria ir para a faculdade e não teria colocado o irmão em perigo. Brigitte mentiu sobre estudar, e a mulher desviou os olhos, escondendo a mentira. Ela não se matriculou. Ela estava muito chateada.
Tentei dissuadi-la, mas não adiantou. Para onde eles foram? Ele perguntou com raiva, tendo que arrancar as palavras da mulher. Brigitte encolheu os ombros. Ela deixou um bilhete e disse que estariam na capital. Brigitte, você deixou minha filha, um filho menor de idade, sozinhos enquanto morava na minha casa, gastando a herança deles com seus patéticos enfeites e amantes, Harry gritou, desabafando sua raiva. Por que você não chamou a polícia? Em um ataque de raiva, ele chutou a mesa baixa onde haviam sido deixados os vestígios de um jantar romântico, uma garrafa de vinho tinto seco e fatias de queijo e frutas. Uma mancha vermelha começou a se espalhar pelo tapete caro. Brigitte gritou e chorou, implorando por perdão, enquanto estava deitada aos pés do homem. Saia, Brigitte, ele esbravejou, decidido. Não acredito em uma palavra do que você diz. Minha filha, você não tem ideia do tipo de filha que eu tenho. Harry se sentiu magoado e assustado. Onde estavam seus filhos? Ele imediatamente correu para a estação de polícia e depois comprou passagens para a capital. Ele não imaginava como iria encontrar duas crianças em uma metrópole. Era como encontrar uma agulha em um palheiro, mas ele não conseguia ficar parado. Os amigos de Amy responderam que ela não tinha se comunicado com ninguém por muito tempo, e na faculdade, ela deveria ter entrado. Eles disseram que ela nunca apareceu, embora tenha conseguido uma vaga econômica. Muito mais tarde, Harry descobriu que era Brigitte querendo arruinar o futuro de sua enteada. Ela substituiu a carta de aceitação na universidade e mandou Amy trabalhar, deixando-a em casa como empregada doméstica, não permitindo que ela recebesse sua querida educação. Os dias terríveis começaram. Dizem com razão que, para esconder algo, você precisa colocá-lo em um lugar de destaque. Harry e o Sr. Lewis procuraram as crianças na capital e nas cidades, e ninguém sequer pensava em ir à casa da avó. E então, em um dia nublado, Harry recebeu uma ligação de um amigo. Harry, eu os encontrei, seus filhos. O homem pensou por um momento que havia ficado surdo. Ele cambaleou, agarrando-se à parede. Uma onda de alívio tomou conta dele, seu coração disparou no peito. Vou passar o telefone para eles agora, o Sr. Lewis disse. Um ruído estranho foi ouvido no receptor do telefone, e depois uma voz feminina trêmula e hesitante. Papai, é você? A garganta do homem foi apertada com um nó poderoso, e lágrimas apareceram em seus olhos. Amy, ele sussurrou, engolindo um caroço enorme. Amy, minha filha, sim, sou eu. Eu te amo, minha filha. Você está bem? Onde está você? Como está Kylie? Ele disparou perguntas para sua filha, incapaz de se conter. Mas Amy não encontrou forças para responder. Papai, a garota exclamou mais alto e depois chorou até soluçar. Papai, eu senti tanto a sua falta. Pensei que você... Papai, ela deu o telefone para o irmão mais novo, e seus soluços foram substituídos por um tom focado. Papai, quando você vem nos buscar? Perguntou Kylie calmamente, acrescentando que era hora de ir para casa. O homem sorriu em meio às lágrimas, imaginando o rosto de seu filho em breve. Filho, prometo que estarei aí logo, e ficaremos bem. Harry ergueu os olhos para o céu enquanto pensava que sua falecida esposa, Sarah, às vezes olhava para ele. Lágrimas quentes e salgadas escorriam de seus olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, sua alma estava em paz. Obrigado, Sarah, murmurou ele. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.